Olá, galera do quinto ano, tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos começar uma nova etapa agora nessa disciplina de ciências. Nós vamos fazer a partir de hoje uma viagem pelo maravilhoso corpo humano. Vamos iniciar esta unidade a respeito do ser humano e hoje vamos começar falando sobre as células. Fiquem ligados. Cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa, cada um tem o seu jeitinho, não é? Apesar de herdarmos características comuns de nossos pais e mães. Essas características são estudadas pela genética, que é um ramo da biologia que estuda a hereditariedade, a estrutura dos genes e as suas funções. E o que é gene, Pro? Gene é a unidade fundamental responsável pela hereditariedade. Isso quer dizer que os pais passam para os filhos características como tipo e fator sanguíneos, pigmentação, a cor da pele, traços fisionômicos como nariz, boca, a forma do rosto, os olhos e até o tipo de cabelo. Com certeza, se vocês repararem em vocês, vocês vão ver que talvez o narizinho é do pai, a boca é da mãe, o cabelo às vezes é do avô ou da avó. Isso tudo é o gene que é responsável por passar de pai para filho, de geração em geração. DNA. Hoje, por meio do exame de DNA, é possível a identificação da paternidade. Esse exame não se faz só por meio do sangue. Também é possível realizar tal identificação por fios de cabelo, pedaços de unha e de pele. Os genes compõem o nosso DNA, que encontra-se no núcleo das células e é responsável pela transmissão das características entre pais e filhos, ocorrida na reprodução por gametas. Em nossas células, 50% do DNA é herdado do pai e 50% da mãe. Então, a respeito das células, gente, o nosso corpo e o corpo da maioria dos seres vivos são formados por milhões e milhões de pequenas partes vivas que são chamadas de células. Célula é a menor unidade, a menor partezinha do nosso corpo. A maioria das células só pode ser vista pelo microscópio, que é um aparelho capaz de aumentar o tamanho da célula em até 1000 vezes. Aqui nós vemos, ó, um exemplo aqui de um microscópio e aqui nós vemos como ele consegue ampliar o tamanho da célula, que a gente não tem como ver a olho nu, ou seja, sem um instrumento desse, e a gente pode analisar aqui direitinho como fica a imagem através do microscópio. E as células não são todas iguais, elas têm forma e funções diferentes. Geralmente, ela é formada por três partes. A primeira delas é a membrana. Ela envolve e protege a célula. Por ela entram substâncias como água, os alimentos, o oxigênio e saem outras substâncias que não servem para a célula. Olha aqui um exemplo de célula. Toda essa linha de contorno ao redor da célula é chamada aqui de membrana, essa linhazinha aqui ao redor, porque por ela entram e saem substâncias da célula. Outra parte é o citoplasma, é a parte que fica entre a membrana e o núcleo. Nela estão contidas as estruturas responsáveis por várias funções, como a nutrição, a respiração da célula e o transporte de substâncias, além de outras funções. Aqui, ó, o citoplasma é tudo isso aqui dentro, ó. Tudo que está aqui dentro é o citoplasma, que está protegido, revestido pela membrana. E temos ainda o núcleo. Nele estão os genes, que são as estruturas responsáveis pela transmissão das características hereditárias entre os seres vivos, como aquele que nós vimos lá no iniciozinho da aula, a cor dos olhos, do cabelo, da pele. Também é responsável pelo controle das funções celulares, inclusive o controle da divisão celular, ou seja, da reprodução da célula. Olha aqui o núcleo. Fica dentro da célula e é responsável pela reprodução e pelas características hereditárias. Então, galera, os seres vivos, eles se dividem em duas categorias: os unicelulares, porque são formados por uma só célula, como, por exemplo, as bactérias e os protozoários. A ameba, por exemplo,
é um ser unicelular. Olha aqui, ó, uma ameba que também foi ampliada pelo microscópio. E outros seres são pluricelulares. Isso quer dizer que são formados por mais de uma célula, como os vegetais, aqui embaixo, ó, como os fungos, como o cogumelo, por exemplo, e todos os animais aqui. E o ser humano, assim como todos os animais, possui milhões de células. Nós somos um exemplo de ser pluricelular. Então, gente, nossa aula fica por aqui hoje. Até a próxima. Caprichem na atividade, viu? Beijos!